Olá, pessoal! Nós estamos de volta para entendermos mais um pouquinho a respeito do Sistema Financeiro Nacional e agora nós queremos entender lá uma competência do Sistema Financeiro Nacional no subsistema normativo através do Conselho Monetário Nacional, que é o regime de metas de inflação. Nossa primeira atividade, então, é tentarmos entender o que vem a ser inflação. De maneira geral, nós vamos dizer que inflação é o aumento generalizado e sustentado do nível de preço dentro da economia. A grande questão é que o inverso disso é o que nós denominamos de deflação. A deflação é a queda generalizada e sustentada do nível de preço dentro da economia. A maioria das pessoas pensam que uma deflação é positiva, mas na verdade não é. Uma deflação é até mais prejudicial à economia como um todo do que uma inflação. Porque você se recorda que quando nós olhamos para a economia, nós temos que olhar sobre a ótica de todos os agentes econômicos. Então, eventualmente, eu tenho uma situação de deflação que beneficia o consumidor. Quando eu estou assistindo lá a uma queda do nível de preço. Porém, observe que essa queda do nível de preço, considerada de maneira isolada, um conceito em latim que nós chamamos de ceteris paribus, que significa tudo mais permanecendo constante, nós temos que a lucratividade da firma está sendo encolhida ou eliminada. Quando a lucratividade da firma é encolhida ou eliminada, a tendência da firma é iniciar a diminuição da oferta agregada, porque ela não vai ofertar com agora uma taxa de lucratividade que não lhe seja atraente, ou até mesmo a ausência dessa taxa de lucratividade. E quando a firma diminui a oferta agregada, a tendência é de diminuir o nível de emprego. O problema é que a redução do emprego causa perda de renda pela classe trabalhadora. A queda da renda provoca nova queda da demanda e, já que não há demanda, a firma de novo diminui a oferta, iniciando-se na economia um ciclo de queda da atividade econômica e, portanto, de recessão. Lembrando que recessão é quando eu tenho, por 2 trimestres consecutivos, a queda do nível na atividade econômica. E, por um outro lado, a depressão é quando eu tenho uma recessão prolongada no nível de tempo. Ok? Então, vamos botar isso no quadro para você. Confere aqui. Então, pessoal, nós estamos falando agora a respeito do regime de metas de inflação. E a nossa primeira tarefa é tentarmos entender o que vem a ser inflação. Inflação é quando eu tenho a elevação que é generalizada e sustentada do nível de preço dentro da economia. Por um outro lado, o conceito de deflação é o seu inverso, é a queda igualmente generalizada, é a queda sustentada do nível de preços dentro da economia. Observe, então, que a maioria das pessoas tem que a inflação é um problema. E, de fato, é. Porque a inflação, ela corrói a capacidade de compra da classe trabalhadora, ela distorce os preços relativos para a firma, então a firma tem muita dificuldade em estabelecer um preço que seja adequado para os seus produtos no mercado e, por um outro lado, é pressionada pelo aumento generalizado dos custos dentro da economia. Da mesma forma que a inflação corrói a capacidade de arrecadação real do governo. Isso porque, num quadro de inflação muito elevada,
entre o fato gerador do tributo, que normalmente é do dia 1º ao dia 30 de cada mês, e o efetivo recolhimento ao cofre público, que normalmente acontece no 10º dia ou até no 15º dia do mês subsequente, se nós tivermos uma inflação grande nesse período, o governo acaba perdendo a arrecadação real de tributos. Lembrando que a diferença entre a receita de tributos nominal e a real é exatamente a inflação. Então, se inflação é o aumento generalizado e sustentado do nível de preço dentro da economia, e se a deflação é a queda generalizada e sustentada do nível de preço dentro da economia, é importante que a gente controle tanto um quanto o outro. No entanto, a inflação é a mais comum e, sendo assim, a gente precisa entender as tipologias de inflação. Então, vamos apagar aqui para a gente visualizar isso. Então, apagando, nós temos algo agora que nós chamamos de tipos de inflação ou tipologia de inflação. Então, nós temos aqui os tipos de inflação. Nós temos 3 tipos básicos reconhecidos pela literatura e temos lá um 4º tipo que é reconhecido pela Escola Latino-Americana de Economia. Como nós estamos falando do Brasil, e o Brasil teve um grande economista dessa corrente, que foi o Celso Furtado, a gente vai falar de um 4º tipo de inflação, ok? Então, o primeiro tipo de inflação é o mais comum, é o que todo mundo conhece, que é a inflação de demanda. Nós temos um segundo tipo, chamado de inflação de custo. Um terceiro tipo, que nós chamamos de inflação inercial. E um 4º tipo, que nós chamamos de inflação estrutural. Então, vamos lá, vamos tentar entender cada um desses tipos de inflação aqui. A inflação mais comum, a inflação mais comum e que as pessoas mais conhecem no dia a dia é o que nós chamamos de inflação de demanda. A inflação de demanda, ela ocorre quando nós temos um crescimento da demanda agregada no curto prazo, que não é acompanhada da mesma capacidade de oferta agregada no curto prazo. Portanto, se eu tiver lá, no curto prazo, uma demanda agregada que é maior do que a capacidade de oferta, a tendência do nível de preços é subir. E aí eu tenho um tipo de inflação que nós chamamos de demanda. Um exemplo clássico para você foi o ano de 2010. O presidente Lula, no último ano de governo, fez lá uma política fiscal que envolve o gasto público e a tributação, que nós chamamos de política fiscal expansionista, com o aumento do gasto público e a redução da tributação. Isso provocou imediatamente uma reação da demanda, com o crescimento da demanda. O problema é que a firma ela detém um determinado tempo para poder adequar a sua oferta à demanda. Isso não é feito da noite para o dia. Então, como eu tive um choque positivo de demanda agregada que não consegue ser acompanhada pelo nível de oferta da economia no curto prazo, eu tive lá uma demanda maior que a oferta, provocando aumento do nível de preço. Isso é o que nós chamamos de inflação de demanda. Uma segunda possibilidade é o que nós identificamos como inflação de custos. A inflação de custos é quando eu tenho lá um custo básico da economia, como, por exemplo, o petróleo ou a energia elétrica, que sofre uma majoração. Observe lá que o exemplo clássico disso aqui foi no ano de 2015.
Em 2015, a presidente Dilma Rousseff resolveu autorizar um aumento médio de 56% no custo da energia elétrica. Como a energia elétrica é um custo básico de toda a economia, ela impacta todo o setor produtivo e pelo menos parte desse aumento de preço será repassado na forma de custo e, portanto, de preço final para o comprador, para o consumidor, que somos nós. Nesse caso aqui, eu tive uma inflação de custo. Então, o exemplo aqui foi lá no ano de 2015, quando a presidente autorizou o aumento da energia elétrica, na média, em 56%. O resultado é que se eu tenho um aumento da energia elétrica em mais ou menos 56%, isso acaba gerando uma forte pressão sobre as empresas, sobre o seu custo. Óbvio que algumas empresas sofrem mais do que outras, sobretudo as empresas chamadas de eletrointensivas, como, por exemplo, aquelas que produzem alumínio. Para transformar, a bauxita em alumina e de alumina em alumínio, você gasta uma grande quantidade de energia por eletrólise. Resultado, tem um impacto severo sobre os custos da empresa. Parte desses custos serão repassados para o consumidor final, virando então uma inflação de custo. A inflação inercial é quando eu tenho lá a memória inflacionária do momento T contaminando o momento T mais 1. Como é que isso funciona? Vamos pegar um exemplo. No ano de 2015, nós tivemos uma inflação de 10,8%. Lembrando que o centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional era de 4,5%. Então, nós estamos vivendo uma inflação mais do que o dobro do centro da meta. Nesse caso, o que ocorre? Se a inflação no momento T, que é a inflação de 2015, ela foi de 10,8% naquele ano, é razoável imaginar que no momento T mais 1, que é o ano seguinte, os agentes econômicos queiram recompor a sua renda baseado na inflação do ano anterior. Então, o dono do seu apartamento quer reajustar o aluguel em 10,8%. Você quer um aumento de salário de 10,8%. O governo quer majorar o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, ou o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, baseado na inflação do ano anterior de 10,8%. Afirma que teve um custo de 10,8% maior no ano anterior, quer repassar isso para o preço do ano seguinte. Resultado, o indicador do ano de 2016 sofrerá então a influência da inflação do ano anterior. Sem que se faça nada, nós temos a inflação de 2015 contaminando o indicador de 2016. É isso que nós chamamos de inflação inercial. É a inércia inflacionária de um ano pressionando o outro ano. Por um outro lado, a Escola Latino-Americana de Economia, ela trabalha com a ideia de uma inflação estrutural. Ela vai dizer que países periféricos, pobres, subdesenvolvidos, industrializados ou não, como o Brasil, tem lá uma disputa permanente de renda entre os agentes econômicos, onde o governo, a família, eu e você, e a firma, estamos numa disputa constante por abocanhar um percentual maior da renda. Só que quando todo mundo majora os seus preços relativos, isso acaba gerando inflação. Então, a inflação estrutural é aquela provocada pela disputa por renda entre
os agentes econômicos. Se todo mundo quer abocanhar uma parcela maior da renda, isso acaba gerando uma tendência de aumento do preço relativo, do preço dos bens e serviços, do preço da mão de obra, que é o salário, do preço dos tributos, do preço dos aluguéis e por aí vai. E tudo isso acaba causando a inflação. Se é assim, a grande questão é como é que a gente combate essa inflação. Antes da gente falar sobre isso, vamos revisar um pouquinho aí disso que nós dissemos para você. Então vamos apagar aqui para a gente ir lá para o nosso material. Perdão. Fazer a revisão. Então, o que nós vimos, pessoal? Nós vimos lá o seguinte, né? Que a gente quer entender o regime de metas de inflação. Para entender o regime de metas de inflação, a nossa primeira tarefa é tentarmos entender o que é inflação. E, portanto, inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços dentro da economia. Lembrando para você que inflação controlada não significa inflação igual a zero. Significa uma inflação normalmente baixa. Inflação alta acarreta distorções, principalmente sobre as classes mais baixas, que perdem mais renda provocada pela inflação, porque não tem excedente na forma de poupança para fazer a aplicação financeira e fugir, abre aspas, do imposto inflacionário. Por um outro lado, altera a expectativa para o futuro. Se nós temos uma inflação alta, os agentes econômicos começam a achar que cada vez mais nós teremos aumento de preços, e isso acaba gerando uma inflação inercial, como vimos ainda há pouco. Nós temos lá uma primeira modelagem, que é a inflação de demanda, a inflação de custos, a inercial e a estrutural. Precisamos entender, então, primeiro, a nossa inflação de demanda. A inflação de demanda refere-se ao excesso de demanda agregada em relação à produção disponível de bens e serviços na economia. É causada pelo crescimento dos meios de pagamento, que não é acompanhado pelo crescimento da produção. Ocorre apenas quando a economia está próxima do pleno emprego, ou seja, não pode aumentar substancialmente a oferta de bens e serviços no curto prazo. Se a capacidade de demanda agregada cresce mais rapidamente do que a capacidade de oferta, eu gero uma demanda agregada maior que a oferta agregada no curto prazo, provocando aumento de preço. Mas nós temos uma outra modalidade, que é lá a inflação de custos, que tem lá as suas causas nas condições de oferta de bens e serviços na economia. O nível de demanda permanece o mesmo, mas os custos de certos fatores importantes aumentam, levando à retração da oferta e provocando um aumento dos preços no mercado. Quando então eu tenho um custo básico da economia, como energia elétrica, como petróleo, como transportes, quando isso tudo é majorado, eu crio uma pressão sobre a oferta. A tendência, então, é de que os ofertantes, as firmas, majorem o seu preço ou diminuam a oferta, provocando, então, o crescimento do nível de preços dentro da economia. Sendo assim, uma outra inflação é a inercial. É aquela em que a inflação presente é uma função da inflação passada. Ela se deve à inércia inflacionária, que é a resistência que os preços de uma economia oferecem às políticas de estabilização que atacam as causas primárias da inflação. O seu grande vilão é a indexação, que é o reajuste do valor das parcelas e contratos pela inflação do período passado. Se eu corrijo
preço, salário, aluguel, contrato pela inflação do período anterior, eu gero inflação para o período atual. Então é o momento T contaminando o indicador de inflação do momento T mais 1. Por um outro lado, nós temos a inflação estrutural. A corrente estruturalista de economia, ela remete à CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, que é lá um órgão da ONU para analisar a economia dos países latino-americanos. Nós temos dois grandes expoentes nesse pensamento, o argentino Raul Prebisch e o brasileiro Celso Furtado. Infelizmente, ambos falecidos. Mas eles vão advogar na corrente estruturalista que a inflação estrutural é a seguinte: ela supunha que a inflação em países em via de desenvolvimento é essencialmente causada por pressão de custo, derivado de questões estruturais, como a questão agrícola e do comércio internacional, onde os agentes estão disputando renda no conjunto da sociedade. E aí, se todo mundo majora o seu preço relativo, eu tenho então uma inflação na estrutura, na forma, na maneira pela qual a economia está organizada. Bom, se a gente entendeu isso, a gente precisa colocar o regime de meta de inflação para você. Então vamos puxar aqui o quadro em branco. Como é que funciona o regime de meta de inflação? Perdão. Esse regime de metas de inflação ocorre onde o Conselho Monetário Nacional, com 2 anos de antecedência, ele anuncia qual será o centro da meta de inflação. Observe que o centro da meta de inflação é um balizamento para o Banco Central. Para o biênio 2018-2019, o centro da meta de inflação é de 4,5%. O que significa dizer que o Banco Central ele vai ajustar a sua política monetária para tentar alcançar uma inflação de 4,5%. No Brasil, nós damos 2 pontos percentuais para mais ou para menos, de maneira que a gente possa aí, ter uma margem de manobra na nossa política monetária. Lembrando que numa das últimas reuniões do Conselho Monetário Nacional, essa margem foi reduzida para 1,5%, 1 ponto percentual e meio. Portanto, o Brasil dá lá, 1 ponto percentual e meio para mais, onde a inflação pode chegar a 6% ao ano, que é o que nós chamamos de teto do regime de inflação, sem que a inflação seja oficialmente considerada fora da meta. Observe que 1,5 ponto percentual é uma margem de manobra. Significa dizer que se a inflação passar de 6%, será o fim do mundo? Não, mas acontece que, se ela passar de 6%, ela sinaliza para os agentes econômicos que o governo está perdendo o controle da inflação. E isso é ruim para o futuro, porque isso tende a gerar inflação inercial. Por um outro lado, o Brasil dá lá 1 ponto percentual e meio para menos. Então, a inflação pode chegar a 3% ao ano, que nós chamamos de piso, sem que o regime de meta de inflação seja rompido. Lembre-se que quando você tem uma inflação inferior a 3%, não é também o fim do mundo, mas sinaliza provavelmente que a economia está se encaminhando para uma deflação. E a deflação, como aprendemos, é quando a gente tem uma queda generalizada, sustentada, constante do nível de preço dentro da economia.
E isso pode acontecer porque a oferta agregada é maior que a demanda. Se a oferta é maior do que a demanda, o preço cai. Isso é teoricamente positivo para o consumidor, mas é péssimo para a firma, porque ceteris paribus, o lucro da firma está sendo encolhido ou eliminado, e quando isso acontece, a tendência da firma é diminuir a oferta, o que provoca a queda do emprego e da renda. A queda da renda provoca nova queda na demanda agregada, e aí o círculo vicioso se instaura. Então, qualquer inflação abaixo de 3 significa que a economia provavelmente está se encaminhando para uma recessão. Ressaltando com você, recessão é quando eu tenho a queda do nível do produto por pelo menos 2 trimestres consecutivos. Não pode ser alternado. Significa dizer que por 2 trimestres o nível de atividade está caindo. E uma depressão é quando eu tenho uma recessão prolongada no nível de tempo. Por que é importante o Conselho Monetário Nacional fazer o centro da meta com 2 anos de antecedência? Porque os agentes econômicos, eles têm as suas expectativas em relação ao futuro. Então, nós estamos o tempo inteiro tentando prospectar aquilo que vai acontecer no futuro. Se eu acho que no futuro o Banco Central não vai tervejizar em tentar chegar ao centro da meta de inflação, adotando todos os mecanismos de política monetária, de política cambial, de política creditícia disponíveis para a autoridade monetária, a tendência dos agentes econômicos é não aumentar preço, porque eles sabem que se eles o fizerem, o Banco Central vai contrair a economia. E ao contrair a economia, todos os agentes econômicos perdem. Sendo assim, se o agente econômico é convencido de que o Banco Central não vai tervejizar em utilizar todos os instrumentos para chegar no centro da meta, ele não majora preço. E se ele não majora preço, eu controlo a inflação. Por isso que a gente anuncia com 2 anos de antecedência, ok? Então vamos apagar aqui, porque a gente precisa entender uma outra temática agora, que está disponível lá para o Banco Central atuar no mercado, que é a chamada política monetária. Então, olha para cá. Nós temos um instrumento importante, que é a política monetária. Todos os governos do mundo gostariam de controlar pelo menos 4 grandes variáveis: o nível do produto, no Brasil medido pelo PIB, a inflação, o desemprego e o saldo do balanço de pagamentos. Perdão. O balanço de pagamentos é aquele que registra, que mensura todas as transações do país com o resto do mundo. A conta mais importante é a conta da balança comercial, que registra, que mensura todas as exportações menos todas as importações. Quando nós olhamos para a política monetária, essa política ela goza lá de 3 instrumentos. Primeiro, o que nós chamamos de taxa de compulsório. Depois, a taxa de redesconto, a taxa, e o mercado de título público. Lembrando que esse título público também é chamado de mercado aberto ou simplesmente open market. Então, o Banco Central ele vai administrar primeiro a taxa de compulsório. O que é uma taxa de compulsório? É um percentual sobre os depósitos à vista que obrigatoriamente tem que ficar retidos no Banco Central.
é dinheiro fora do mercado. Nesse sentido, o banco não disponibiliza esse dinheiro para fazer, por exemplo, empréstimos. E sendo assim, o banco deixa de ganhar com esse dinheiro que fica retido no Banco Central. O dinheiro, óbvio, pertence ao banco, que pertence ao correntista. Na medida em que o volume de depósito e saque se altera, o banco pode sacar mais ou menos do depósito compulsório no Banco Central. Por um outro lado, eu tenho a taxa de redesconto. O Banco Central, ele atua como banco dos bancos, portanto, ele é o emprestador de última instância. E para emprestar dinheiro, o Banco Central cobra uma taxa. Essa taxa nós chamamos de redesconto. É claro que todas as vezes que o governo aumenta essa taxa, o crédito para o banco fica caro. E se o crédito para o banco fica caro, o banco empresta menos. O inverso também é verdadeiro. Finalmente, nós temos o mercado de título público. O que é o título público? É uma confissão de dívida por parte do governo federal, onde ele se compromete a pagar o valor de face mais uma taxa de juros que pode ser pré ou pós-fixada. Nesse caso, todas as vezes que há uma taxa de juros atraente, que nós chamamos de taxa Selic, Selic significa Sistema de Liquidação e Custódia. Todas as vezes que há uma taxa de juros atraente, o governo vende título público, ele tira dinheiro da mão dos agentes econômicos, enxugando a liquidez do mercado. O que é a liquidez do mercado? É a disponibilidade de moeda para os agentes econômicos. Óbvio que o inverso também é verdadeiro. Legal? Para a gente entender, então, como é que funciona essa política monetária, a gente vai ter que construir aqui, né, uma ideia de que essa política monetária ela poderá ser expansionista ou contracionista. E aí a gente tem que tentar entender os objetivos do governo em cada momento. Então vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, vamos imaginar uma primeira hipótese que nós chamamos de política monetária expansionista. Nós sabemos que o governo tem lá 3 instrumentos. Vamos lembrar. A taxa de compulsório, a taxa de redesconto e o mercado de título público. A pergunta é, quando o governo faz uma política expansionista, qual é o objetivo do governo? O objetivo é promover o crescimento do PIB e a redução do desemprego. Para que isso ocorra, como é que o governo atua nessa economia? O governo vai lá e diminui a taxa de compulsório e, portanto, deixando uma quantidade maior de dinheiro nos bancos. Teoricamente, quanto mais dinheiro o banco tem, mais o banco empresta. Quanto mais ele empresta, maior é o crescimento da demanda agregada. Resultado, isso cria algo na economia que nós chamamos de círculo virtuoso, de virtude. O aumento, a redução da taxa do compulsório, ela aumenta a liquidez dentro da economia. Quando você aumenta a liquidez, a tendência é de que haja um crescimento da demanda agregada, porque se tem menos compulsório no Banco Central, o banco tem mais dinheiro. Quando o banco tem mais dinheiro, ele empresta mais. Se ele empresta mais, a demanda cresce. Resultado,
Se a demanda agregada crescer, que é a demanda por todos os bens e serviços dentro da economia, a tendência de que a empresa reaja aumentando a sua oferta para poder atender a essa demanda. A grande questão é que se a oferta e a demanda crescem, há uma tendência de crescimento do nível de emprego. O crescimento do emprego provoca crescimento da renda. E o crescimento da renda provoca crescimento da demanda. Como nós sabemos que é a demanda agregada que determina o nível do produto, a tendência é que o PIB cresça e que o desemprego diminua. Bom, mas na política monetária expansionista, o governo vai também diminuir a taxa de redesconto, portanto, tornando o crédito mais barato para os bancos. Quanto mais barato o crédito, mais o banco pega emprestado, mais ele empresta. Resultado, quanto mais liquidez, mais demanda, oferta, emprego, renda e demanda. Por um outro lado, o governo agora, no título público, ele vai promover a recompra. R aqui de recompra. O que é a recompra? É quando o Banco Central vai no mercado e recompra o título que ele vendeu. Quando o governo recompra, ele está tirando o papel do mercado e está colocando dinheiro na mão dos agentes econômicos. Resultado, tudo isso aqui tem o condão de aumentar a liquidez. Se a liquidez aumenta, o círculo virtuoso se estabelece. O PIB cresce, o desemprego diminui. Porém, observe que esse tipo de política implica um risco. Dentro da economia, há sempre um risco latente. E aqui, o risco é que a demanda agregada cresça mais rapidamente que a capacidade de oferta. E se isso acontecer, o nível de preço vai começar a subir e, portanto, essa economia corre o risco de ter mais inflação. Portanto, observe lá que o risco da economia, e nós não estamos sendo mecanicistas, isso não acontece sempre, isso não acontece, todo o tempo, mas o risco é que se a demanda agregada crescer mais rapidamente que a oferta, o nível de preço vai começar a subir. E se ele subir, eu tenho inflação. Então o governo tem aqui claramente um trade-off, ao escolher promover o crescimento do PIB e diminuir o desemprego, ele corre o risco de inflação. Bom, mas eu quero pensar agora, e se nós tivermos uma política contracionista, que nós também chamamos de política restritiva. Então vamos colocá-la aqui na tela para você. Apagando aqui. Nós temos uma outra hipótese, que é a política monetária contracionista. Lembrando apenas e ressaltando que essa política também é chamada de política restritiva. De novo, nós temos 3 instrumentos, O primeiro deles, a taxa de compulsório, o redesconto e o mercado de título público. Nesse caso, a pergunta fundamental é: qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é controlar a inflação. Sendo assim, como é que o governo atuará? O governo vai tentar controlar a inflação reduzindo a liquidez dentro da economia.
Então, o que ele faz? Ele vai lá e aumenta a taxa de compulsório. Quando ele aumenta a taxa de compulsório, ele retém mais recursos no Banco Central, tira dinheiro dos bancos. O resultado disso aqui é uma queda na liquidez. Se eu tenho uma queda na liquidez, a tendência é de uma queda na demanda agregada, já que com menos dinheiro, o crédito fica mais caro, os juros sobem, a demanda cai. Por um outro lado, o governo vai lá aumentar a taxa de redesconto, vai tornar o crédito mais caro para os bancos. Os bancos pegam menos dinheiro emprestado, emprestam menos, a demanda agregada cai. O governo vai lá e há uma taxa de juros atraente, o governo vai e vende título público. Quando o governo vende o título público com uma taxa de juros atraentemente alta, uma taxa Selic alta, eu estou tirando dinheiro dos agentes econômicos e colocando papel. O resultado é que isso tudo aqui tem o condão de diminuir a liquidez da economia. Se eu diminuo a liquidez, a demanda agregada cai. Quando a demanda cai, o empresário reage diminuindo a oferta. Ao diminuir a oferta, a tendência é que o nível de emprego caia. Se o nível de emprego cair, cai a renda. E com a queda da renda, o trabalhador reage diminuindo a demanda. Como nós sabemos que a demanda determina o nível do produto, aqui nós estamos criando um círculo vicioso, de vício, de algo ruim. Porém, observe, se a demanda agregada agora cai mais rapidamente que a oferta, o nível de preço vai começar a cair e eu tenho menos inflação. Porém, essa economia também corre o seu risco. E qual é o risco? É que como a demanda agregada, agora em queda, determina o produto, a tendência é de eu ter lá menos produto, menos PIB e mais desemprego. Esse é um risco severo pela qual a economia passa. Quando eu aumento a taxa de compulsório, redesconto e o governo vende título público a uma taxa de juros Selic atraente e em alta, a liquidez da economia cai, que é a quantidade de moeda presente para os agentes econômicos. Se a liquidez cai, a demanda agregada cai, porque o crédito se torna caro e escasso. A queda na demanda induz a firma a diminuir a oferta. A diminuição da oferta faz o nível de emprego cair. Perdão. A queda do emprego provoca a queda na renda, provocando nova queda na demanda. É o que nós chamamos de círculo vicioso. O problema é que, por um lado, se a demanda agregada agora é menor que a oferta agregada, o nível de preço está caindo, a inflação vai ceder. Mas isso tem como efeito a queda tendencial do nível do produto e o aumento da taxa de desemprego. Legal? Então, pessoal, de novo, o governo aqui tem um trade-off. Ele tem uma escolha entre duas possibilidades. Se ele escolher expandir a economia, ele corre o risco da inflação. Se ele decidir contrair a economia, ele controla a inflação, mas pode provocar queda do produto e aumento do desemprego. A pergunta é, professor, não tem escapatória para isso no curto prazo? No curto prazo, não tem escapatória para isso aqui. Ou o governo opta por uma coisa, ou ele opta por outra. Legal? Vamos apagar para a gente fazer revisão.
Então, a gente vai tentar entender um pouquinho mais a respeito da política monetária, entendendo o próprio significado da moeda. Observe que a moeda, ela tem lá 3 grandes finalidades dentro da economia. E nem sempre a moeda é o que hoje ela simboliza para as pessoas. Então vamos tentar entender isso aqui, né? Puxando o nosso quadro em branco. A gente quer entender o que é que nós estamos chamando de moeda. Moeda é aquilo que tem 3 finalidades, né? A moeda é uma unidade de conta. Ela é um meio de troca. E a moeda é uma reserva de valor. Observe lá. Primeira função da moeda, unidade de conta. Observe que no dia a dia, nós transacionamos bens com métricas diferentes. Eu compro, por exemplo, 1 litro de leite, 1 metro de tecido, ou eu posso comprar, por exemplo, 1 metro cúbico de um produto qualquer. Observe que as métricas são diferentes. Eu posso ter o metro linear, eu posso ter o metro cúbico, ou eu posso ter o litro, ou eu posso ter 4 garrafas. Então, o que, na verdade, a moeda faz é servir de unidade de conta. Ela reduz tudo a um único elemento comum, que é o dinheiro, que é o papel moeda ou a moeda propriamente dita. Ao reduzir o litro de leite, ou o metro cúbico, ou o metro de tecido a um único elemento, eu permito, por exemplo, executar um número de trocas muito maior. Então, por exemplo, nós saímos daqui, tomamos lá um cafezinho e comemos um croissant. E eu pergunto, quanto custa? Quando ele pega o cafezinho e o croissant, com 2 medidas diferentes, ele traduz tudo para a mesma moeda. E aí me diz, professor, o senhor deve R$8. Então eu dou R$8 e recebo o cafezinho e o croissant. O papel da moeda foi servir de unidade de conta, foi servir de meio de troca. Eu dei o real e ele me deu o cafezinho e o croissant. Mas a moeda também reserva de valor, o que significa dizer que eu e você, muitas vezes, saímos com uma quantidade maior de moeda, de dinheiro na carteira, do que pretendemos usar, porque vai que nós precisamos pegar lá um táxi, um Uber, fazer uma refeição, comprar um medicamento, nós temos a quantidade de dinheiro suficiente para isso. Por um outro lado, algumas pessoas que querem comprar bens de consumo duráveis, como por exemplo um automóvel, muitas vezes guarda dinheiro para fazê-lo. Então a moeda está servindo de quê? De uma reserva de valor que depois você vai trocar, utilizar como meio de troca, dando reais para comprar o carro que você deseja. Legal? Então vamos apagar aqui para a gente visualizar. O que nós temos aqui então, pessoal? Nós temos lá o significado da moeda. A moeda, o dinheiro, é um ativo utilizado na economia em que os indivíduos transacionam bens e serviços com outros indivíduos. Então a moeda, ela é o grande facilitador, ela é o grande mecanismo que permite o aumento das trocas de bens e serviços dentro da sociedade. A gente sabe que nós temos 3 funções da moeda. Primeiro, a moeda é um mecanismo de troca, é tudo aquilo que é aceito como meio de pagamento, é uma unidade de conta que ajuda a comparar o valor relativo de bens e serviços e é uma reserva ou guarda de valor.
é a maneira que nós temos de guardar a nossa riqueza para um uso posterior, na compra de um carro, de um apartamento, de um computador, de uma viagem ou qualquer coisa que o valha. Sendo assim, observe que o que a moeda faz é permitir que haja uma comparação entre uma estrutura de preço relativo. Ora, nós aprendemos lá em português, inclusive aqui no LAC com o professor Sidney, que se é relativo a alguma coisa. E, portanto, é o comparativo do preço de um bem com outro bem. O que a moeda faz é permitir essa comparação, né? Por um outro lado, a gente sabe que se o preço de um determinado produto homogêneo sobe ou desce, né, e que o bem permaneça absolutamente o mesmo, o que nós tivemos foi uma variação da inflação. Vamos dar um exemplo para você. No início do Plano Real, nós tínhamos lá que uma latinha de Coca-Cola custava mais ou menos R$1. Hoje, uma latinha de Coca-Cola é vendida entre R$3 e R$4 em boa parte das cidades brasileiras. Observe lá que a latinha de Coca-Cola ela é absolutamente a mesma. O que nós tivemos nesse intervalo de tempo foi o fenômeno da inflação, alterando o preço nominal desse produto, tudo bem? Que é a latinha de Coca-Cola. E sendo assim, comparando o preço, né, do apartamento com o automóvel, com o computador ou aquela impressora que você quer comprar, você estabeleceu uma estrutura de preço relativo. Isso só é possível quando você considera o papel da moeda. De outra forma, né, se todos os preços dos bens sobem ou descem na mesma proporção, as relações existentes entre eles não se modificam, ou seja, a estrutura de preço relativo permanece a mesma e a unidade de conta é que está sofrendo alteração, inflação ou deflação. Sendo assim, a gente já sabe que liquidez é lá a facilidade que um ativo qualquer pode ser transformado em moeda. E, ao mesmo tempo, liquidez pode ser entendido como a quantidade de moeda presente dentro da economia. Existem ativos que são mais líquidos que outros. Por exemplo, né, a quantidade de dinheiro que você tem na carteira ou que você tem no banco pode facilmente ser trocada por bens e serviços e fatores de produção na economia. Mas se você tiver um carro ou um apartamento, a liquidez diminui. Porque, primeiro, você precisa vender o carro ou o apartamento, obter a quantidade de moeda, para que então você, com essa moeda, compre um outro bem. É passível de eu ter a barganha, também chamado de troca direta? É possível. Mas o problema da barganha ou da troca direta é que tem que ter uma coincidência de desejos entre você e o outro agente econômico. Suponha que alguém queira trocar uma moto por um carro. Qual é o problema? Eu tenho que ter alguém que aceite a minha moto como meio de pagamento na compra do carro. E tem alguém que tenha um carro que queira trocar por uma moto. Nós precisamos estar de acordo que o valor da minha moto significa o valor do carro dele. E vice-versa. As relações são bilaterais, são difíceis de serem conjugadas e, portanto, criam ineficiência econômica. Na prática, é muito mais fácil se eu vender a minha moto e ele vender o carro dele, e aí nós formos para o mercado, eu encontrar lá o carro dele numa revendedora e comprá-lo com a quantidade de moeda que eu tenho. E que ele encontre a minha moto também numa revendedora e possa comprar com o dinheiro que ele tem. A moeda facilita as trocas. Sendo assim, quais são os instrumentos que nós vimos nesta aula de controle monetário? O primeiro, a operação de mercado, a compra e venda de título público,
a taxa de reserva, também chamada de taxa de compulsório, aumentando ou diminuindo, e a taxa de redesconto, a taxa que o Banco Central cobra aos outros bancos para emprestar dinheiro diretamente do Banco Central. Sendo assim, como é que eu faço a mudança na oferta na operação de mercado aberto? Para aumentar a oferta de moeda, o Banco Central compra título dos indivíduos. Para diminuir a oferta de moeda, o Banco Central vende título aos indivíduos. E agora na reserva bancária? Diminuindo a exigência de reserva dos bancos, ocorre um aumento na oferta de moeda. Aumentando a exigência de reserva dos bancos, diminui a oferta de moeda. Na taxa de redesconto, para aumentar a oferta de moeda, o Banco Central diminui as taxas de redesconto. Para diminuir a oferta de moeda, o Banco Central aumenta as taxas de redesconto. E sendo assim, a nossa pergunta é, o governo tem então, através do Banco Central, o controle pleno da liquidez dentro da economia? Não. Por que ele não tem esse controle pleno? Primeiro, porque salvo uma quantidade mínima de taxa de reserva bancária, o Banco Central não controla o quanto os bancos querem e vão emprestar. Então, tem banco que tem uma taxa de reserva interna menor, observada a legislação, e empresta mais. Tem banco mais conservador, que tem uma taxa de reserva maior, observado-se o mínimo da legislação, e empresta menos. Então, o primeiro problema é que o Banco Central não tem controle sobre a quantidade de moeda que os indivíduos mantêm nos bancos sob a forma de depósito e nem mesmo o quanto o banco aceita o risco para emprestar mais ou emprestar menos. Então, o quanto nós mantemos de moeda no banco é algo que o Banco Central não controla. O quanto o banco pega do nosso dinheiro para emprestar para o trem e a que taxa? O Banco Central também não tem controle disso, fora uma taxa de reserva mínima. Dito isso, observe lá que o banco é aquela instituição que capta o dinheiro do poupador numa ponta e vende o dinheiro para o tomador na outra ponta. Dinheiro no Banco Central é dinheiro fora do mercado, é um encaixe monetário. Então, o governo controla parcialmente a liquidez, aumentando ou diminuindo a taxa de compulsório, o redesconto e a compra e a venda de título público. Mas ele não controla totalmente a liquidez do mercado, inclusive porque, no momento atual, surgem novas formas de pagamento, como, por exemplo, o cartão de crédito e, por um outro lado, as criptomoedas. A mais importante delas, o Bitcoin, que será motivo de nossa análise aqui ao longo das nossas aulas. Dessa maneira, então, pessoal, nós temos o seguinte: quando, por exemplo, o Banco Central ele faz um empréstimo, a oferta de moeda aumenta. Quando um banco reserva apenas uma fração dos seus depósitos, ele cria moeda. A pergunta é: o banco comercial cria moeda, professor? Claro que sim. Observe aqui comigo. Vamos imaginar uma hipótese de dois bancos. Vamos imaginar aqui o Banco Bradesco e o Banco Itaú. Observe lá que imaginemos uma hipótese que tenha sido feito o depósito de R$100 no Bradesco, depósito à vista. Vamos imaginar, para simplificar o nosso raciocínio, que não exista taxa de compulsório. Vamos imaginar que o banco tenha inclusive liberdade para definir a sua taxa de reserva.
Mas vamos imaginar que a taxa de reserva seja equivalente a 10% dos depósitos à vista. Então, o banco está trabalhando aqui com uma taxa de reserva de 10%. Se a taxa de reserva é de 10%, o banco vai reservar, né, R$10 e vai emprestar 90. Então, observe que os R$100 iniciais de depósito já viraram 190, porque ele reteve 10%, 10% e emprestou o resto. Observe que o banco, ele não tem uma caixinha lá com o nome professor Alex, onde todas as vezes que eu deposito, ele coloca o dinheiro dentro da minha caixinha. O que ocorre é uma escrituração do meu depósito, é uma moeda escritural, né? Então, nesse sentido, ao depositar R$100, eu tenho lá o equivalente a um crédito, a um ativo de R$100. Obviamente que o banco tem contra si um débito, né, de R$100. O banco pega o meu dinheiro, reserva uma parte para que ele tenha liquidez diária, só que ele sabe que todos os dias ele tem depósito e saque, e, portanto, ele não precisa manter a totalidade de dinheiro em caixa. Vamos supor que ele reserve 10%, ele emprestou 90%. Esse 90% foi pego por um cliente na forma de cheque especial, rotativo do cartão de crédito, crédito direto ao consumidor, consignado e pagou uma conta lá no Itaú. Então, no Itaú, entraram 90%. Supondo que a taxa de reserva do Itaú seja também equivalente a 10%, o Itaú vai reservar R$9 e vai emprestar 81. O resultado é que o multiplicador monetário, ele é a razão inversa da taxa de reserva. Quanto maior a taxa de reserva, menos moeda escritural se cria. Sendo assim, no nosso exemplo, com uma taxa de reserva de 10%, eu crio 1.000 de moeda escritural. Por um outro lado, se a taxa de reserva fosse de 20%, eu criaria R$500 de moeda escritural. E qual é o problema? É que o Banco Central não controla, fora essa taxa de reserva mínima, ele não controla o quanto os bancos emprestam de moeda escritural. Quer ver como é que isso funciona? Vem para cá. Então, vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, imaginemos a seguinte situação, né? Eu tenho lá o banco XYZ, que tem reserva de 10, recebeu um depósito de 100 e emprestou 90. Observe lá que os 100 de depósito já viraram 190, porque eu tenho 100 de depósito, que é o passivo do banco, mais 90 de ativo que ele emprestou. Por um outro lado, o multiplicador de moeda ocorre quando um banco empresta dinheiro. Essa quantia normalmente é depositada de volta no mesmo banco ou mesmo em outro banco, criando assim mais depósito e mais reserva que poderão ser novamente emprestado. Dessa maneira, o multiplicador de moeda é a quantidade de dinheiro gerada pelo sistema bancário com cada real em reserva. Como é que isso funciona? De novo lá, o banco recebeu 100 de depósito, fez uma taxa de reserva de 10, emprestou 90. Ativo e passivo são iguais. Aí, o que acontece? Do banco XYZ, esse 90 virou depósito no banco XXX. O banco reservou 10%, 9%,
e emprestou 81. Funcionou assim. Ocorre que, se nós tivermos lá, né, essa situação de uma taxa de reserva de 10%, aqueles 100 de depósito já viraram 190 de moeda escritural. E a grande questão é quanto a moeda, então, é criada numa economia. O multiplicador de moeda é a quantidade de moeda gerada pelos bancos após cada operação. Perdão. Ele é razão inversa da taxa de reserva. Quanto maior a taxa de reserva, menor o multiplicador monetário, menor a multiplicação de moeda. No nosso exemplo lá, com uma taxa de reserva de 10%, o depósito original foi de 100, o segundo banco recebeu 90, deteve 9, o terceiro banco 81, o quarto 72,9. Resultado, se você fizer a cada 100 de depósito, com uma taxa de reserva de 10%, você cria 1.000 de moeda escritural. A taxa de reserva, pessoal, é a razão inversa, né? Perdão, o multiplicador monetário, ele é a razão inversa da taxa de reserva. Ou seja, quanto maior a taxa de reserva, menor o multiplicador monetário. Se eu imaginasse lá uma taxa de reserva de 20%, o multiplicador, então, seria multiplicador 1 dividido por R. Como R é igual a 20%, é 1 dividido por 0,2, que é igual a 5. Ou seja, se a taxa de reserva fosse de 20%, eu criaria 500 de moeda escritural. Legal? Bom, pessoal, com isso, então, a gente vai encerrando essa aula aqui, né, com você. Próximo encontro, a gente entra analisando uma série de tópicos de atualidades propriamente dita do mercado financeiro. Ok? Abraço grande para você e até lá!